Beleza, gente, vamos começar aqui, já é 9 horas e 5 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa. A primeira coisa que eu vou perguntar é de novo sobre o meu áudio. Se está aparecendo algum ruído, alguma coisa inconveniente aí, se estiver aparecendo, vocês me avisem, que daí eu desligo o ventilador aqui, que esse ventilador aqui faz muito barulho, tá? Mas se tiver tudo ok, continua, certo? Todo mundo está conseguindo me escutar aí? Então, gente, vamos começar aqui a nossa aula. Já se passou um tempo aí suficiente. Mais uma vez eu vou avisar a todos vocês que vai aparecer um inconveniente de barulho aqui de cachorro latindo, né? As perturbações externas, mas não tem jeito. Toda vez eu tenho que falar a vocês porque é muito chato. É muito chato essa situação, mas realmente ela acontece e não tem como parar essa situação desses inconvenientes. Vamos lá, seguir nossa vida, certo? Na aula, ontem, foi ontem, não tenho certeza. Aliás, para mim não ficar com essas questões, eu vou falar. A última postagem que eu fiz, certo? No nosso Google Sala de Aula, foi sobre dualidade partícula-onda, onda-partícula, tá? Quem de vocês conseguiu assistir já esse vídeo? Ou vocês não me escutaram, ou vocês não assistiram, é isso, né? Beleza, beleza. Sem problema, tranquilo. Então, eu peço que depois vocês assistam o mais rápido possível, tá? Para vocês não perder aqui o nosso, não perder o nosso, como é que fala? Nosso cronograma de estudos, entendeu? Para depois ficar muita coisa acumulada. E como aqui eu falei para vocês que já um conteúdo está interligado com o outro, se a gente perder meio o cronograma dos acontecimentos de um conteúdo em relação ao outro, pode ficar meio perdido, tá? Então, sempre a gente tá, tá com os conteúdos em dias, com as listas de exercícios em dias também, tá? Todo mundo. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o modelo atômico de Bohr, tá? É para tirar dúvidas em relação à dualidade partícula-onda, mas quando vocês estudarem na dualidade partícula-onda e aparecerem as dúvidas, a gente conversa no próximo encontro. Então, hoje a gente já vai seguir caminho e passar conteúdo novo, tá? Como vimos, é, já vimos aí os três modelos atômicos principais até agora, né? Que foi Dalton, postulou o modelo atômico. Vimos também que teve o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. E hoje é o nosso modelo atômico que vamos estudar, que é o modelo atômico de Bohr. Vocês vão ver que o modelo atômico de Bohr é bem diferente dos de Dalton e Thomson, tá?
Mas isso eu vou falar só daqui a pouco. Eu queria falar para vocês falarem para mim, o que é que vocês lembram de modelo atômico de Dó, de Dó, que eu falei, de Bohr, que vocês viram lá no ensino médio, ou até na primeira disciplina de química que vocês cursaram, vocês chegaram a ver alguma coisa? Me comentem a experiência de vocês com relação a esse modelo atômico. Os microfones estão abertos aí para vocês falarem. Alguém deve lembrar alguma coisa, não é possível. Beleza, então se vocês não falaram nada, a gente vai começar aqui com o modelo atômico de Bohr, explicando os conceitos iniciais, tá? Todo mundo conseguindo enxergar os slides aí, né? Tá, então vamos lá. Como eu, como eu acabei de falar, o modelo atômico de Bohr é o nosso quarto modelo, né? Que vamos estudar, modelo que foi proposto para explicar a estrutura atômica, certo? Já que vimos que os modelos anteriores haviam apresentado falhas, né? Então, o Bohr, ele elaborou em 1913, ali, percebe que a teoria quântica foi elaborada ou formulada por volta no início dos anos 1900. Então, logo após a elaboração da teoria quântica, Bohr elaborou seu modelo atômico. E essa teoria de Bohr, certo? Que é a teoria de Bohr, o modelo atômico de Bohr, ele versava ou ele tinha como objetivo estudar ou explicar a distribuição e o movimento dos elétrons ao redor do núcleo, tá? É interessante notar aqui que, que o primeiro tópico principal que a gente precisa notar aqui é que a teoria de Bohr pegou algumas ideias de Rutherford, tá? Você percebe que o modelo de Rutherford ele tinha uma falha, porque ele não conseguia explicar a distribuição de elétrons ao redor do núcleo, mas em outras coisas, Rutherford, o modelo atômico de Rutherford deixou uma contribuição bastante grande para o conhecimento de estrutura atômica. E boa parte das ideias de Rutherford, ou seja, ele não descartou tudo, ele pegou parte das ideias. E aí ele melhorou o modelo de Rutherford. É tão tal que alguns livros chamam o modelo atômico de Bohr como sendo assim, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Eles unem os dois modelos e chamam o modelo de Bohr como se fosse a união dos dois modelos. Aqui no ensino superior não, a gente vai trabalhar separado. Geralmente no ensino médio, antigamente nos livros de ensino médio, livros de ensino médio mais antigos, eles tratavam os dois modelos juntos. Aqui não, a gente trabalha separados, tá? Mas é importante ficar na mente que Bohr utilizou as ideias de Rutherford. Que ideias foi que Bohr utilizou? Primeiro, Bohr utilizou as ideias de Rutherford admitindo que existe um núcleo, né? Um núcleo central, que tem partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. Ele também admitiu que os elétrons estão ao redor do núcleo, numa camada chamada eletrosfera. Então, essas todas são ideias de Rutherford que Bohr também utilizou no seu modelo, tá? Interessante notar também é, que Bohr fundamentou a sua teoria com base na teoria proposta por Planck, na teoria quântica proposta por Planck, né? Como vocês estão vendo aqui, Bohr elaborou a teoria dele em 1913. E em 1913 já tinha o conhecimento da teoria quântica da radiação, proposta por Planck, beleza? Então, o Bohr foi um cara muito esperto que ele conseguiu pegar
bastante conhecimento, bastante coisa do que já tinha sido descoberta dos seus antecessores e conseguiu formular no modelo atômico. Beleza? O modelo atômico de Bohr, ele partiu do pressuposto de... Deixa eu ver aqui. Ele partiu do pressuposto, ou ele foi formulado, através da descrição de três formulados. Ou seja, ele propôs três formulados, não. Ele propôs três postulados para explicar a teoria atômica, ou para formular a teoria atômica. Tá? Então, então é importante que isso fique fixo. Com vocês. O modelo atômico de Bohr foi foi proposto através de postulados. Eu estou com a palavra formulários na cabeça e fica confundindo. Através de postulados. Postulados, alguém pode perguntar, professor, o que é postulado? É uma lei? É o quê? Não, postulado geralmente é uma ciência que ela geralmente não precisa ser provada, que imposta. Você faz uma observação e impõe aquela sentença quase como uma regra, lei, e ela não precisa ser provada como uma lei. Mas ela não tem aquela validade como uma lei científica, como uma teoria científica. É apenas um postulado, certo? Enunciado de regras que não é necessariamente precisa ser provada, tá? Então, a descrição da teoria de Planck, da teoria de Bohr, através de postulados. A gente viu também lá no início que a teoria de Dalton também foi através de postulados, tá? Foi através de postulados que ele conseguiu mostrar as ideias, tá? Então, o postulado de Bohr foi o seguinte: ele admitiu que os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia fixa determinada. Tais órbitas chamam-se órbitas estacionárias. O que esse postulado aqui está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer que o elétron ele ocupa regiões específicas ao redor do núcleo, tá? Que essas regiões ele chamou de órbitas, que mais na frente a gente vai ver que são os níveis, tá? E essas órbitas são as órbitas estacionárias, beleza? É importante notar que dentro desse primeiro postulado, ele já está utilizando a teoria quântica de Planck, né? Que ele está admitindo que o elétron só pode ter órbitas específicas ou níveis de energias específicos. Então ele está querendo dizer que os níveis energéticos são quantizados, tá? E a teoria aqui foi também para corrigir o problema de Rutherford. Porque Rutherford falava que o elétron estava ao redor do núcleo, mas ele podia ter qualquer energia, e ele estava em movimento. E a física clássica da época falava que qualquer partícula ligada em movimento, ela iria perder energia. E aí ia se com o núcleo e a matéria iria deixar de existir. E aí Bohr, para esse problema, falou, não, os elétrons vão ficar em órbitas circulares com energias específicas, tá? E no postulado 2 a gente vai entender por que ele não vai se chocar no núcleo, tá? Beleza, postulado 1 a gente já falou sobre ele. Vamos para o segundo postulado. O segundo postulado, ele fala que os elétrons, eles movimentam-se em órbitas estacionárias, né? Que foi justamente o que o primeiro postulado falou. Nesse movimento, ele não emite energia espontaneamente. Então quer dizer o quê? Que o elétron está lá numa órbita específica, está lá numa órbita particular, no nível de energia particular, que a gente vai ver daqui a pouco. E quando ele está nesse nível, ele não perde energia espontaneamente, beleza? Então ele fica estável dentro daquele nível, dentro daquela órbita estacionária. Então, com esse segundo postulado, ele já corrige o problema de Rutherford, que falava que o elétron estava em movimento, e aí se o elétron tivesse em movimento, ele perdia energia. E aqui não, ele postulou que o elétron, quando ele está no nível específico, que é a órbita estacionária, ele não perde energia espontaneamente. Beleza? O elétron em órbitas específicas, a gente podemos fazer uma analogia com uma escada. Com essa escada aqui, com esses degraus, com essas bolinhas em cada degrau. Tá? Então a bolinha ela só pode estar nos degraus específicos. Não pode estar entre degraus. Tá? Ela só consegue ficar parada entre degraus específicos. Então o elétron, dentro dos níveis de energia, dentro das órbitas estacionárias, eles se comportam como essas bolinhas aqui, como essas esferas. O elétron fica somente em órbitas estacionárias. Então as esferas aqui ficam somente entre degraus. Fica somente nos degraus, ela não fica entre degraus, Ela não consegue ficar parada entre degraus. Ela fica parada só quando ela está sobre os degraus.
beleza? Essa aqui é uma analogia ao elétron nas órbitas estacionárias, certo? Deu para entender ou eu falei muito rápido? Falem aí. Então, vamos seguir em frente. Eu ia ver aqui o chat, quase apertando o botão de desligar a chamada. Eu ia sair da chamada, eu ia me auto-excluir. Pode. Vamos lá. Partindo, partindo aqui para mais coisas relacionadas com o modelo de Bohr, é importante falar o seguinte, que Bohr, ele, além dessas características qualitativas que eu acabei de falar para vocês, das órbitas estacionárias, que ele não emite radiação espontaneamente quando ele está nessas órbitas, o Bohr, ele nos forneceu, nos forneceu informações quantitativas a respeito da distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, certo? Que informações quantitativas são essas? Foi a informação quantitativa mais importante, que foi a energia associada ao elétron ali presente nas órbitas do núcleo, tá? Então, Bohr, ele deduziu uma equação, que é a equação que eu já falei dela aqui, a equação abaixo, para a energia total possuída por um único elétron na enésima órbita, ou no enésimo nível de energia, do átomo de hidrogênio. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele deduziu uma equação que era capaz de fornecer a minha energia eletrônica, a minha energia que o elétron possui ali, tá? Dentro daquele ambiente, certo? Um único elétron. Então veja já que a gente vai passar a falar, a gente está em órbita, depois a gente vai falar de níveis de energia, tá? Vamos abandonar a palavra órbita para falar nível de energia, que é o nome mais moderno que é adotado para descrever essas órbitas estacionárias de Bohr, tá? Antes de introduzirmos aqui todos esses emaranhados de informações, é importante falar que o modelo de Bohr, ele foi um modelo que apresentou um rigor científico bastante interessante e deixou bastante informações para os modelos posteriores. Mesmo os modelos que adotam a mecânica quântica como padrão, eles utilizam bastante informações do modelo atômico de Bohr. Tipo, alguns livros falam assim, vamos falar agora do modelo atômico atual, tá? O modelo atômico atual baseado na teoria quântica. Esse modelo atômico atual, ele utiliza muita informação fornecida por Bohr. Então, o modelo atômico de Bohr é muito rico, tá? Lá na frente, quando vocês estiverem lá no final do curso, se vocês forem cursar alguma disciplina de química quântica ou mecânica quântica, não sei o nome vai ser dado essa disciplina, possivelmente vocês vão rever o atômico de Bohr. E aí vocês vão ver como que ele chegou nessa equação de energia para o enésimo nível de energia do elétron. Tá? Aqui a gente não chega a ver isso, a gente vê somente a fórmula da energia e algumas consequências dessa expressão. Mas nas disciplinas de quântica vocês vão ver, quando chegar lá, como que chega nessa equação aí, tá? Então, a energia do elétron nessa órbita, ou nesse nível de energia, o enésimo quer dizer que ela pode estar em qualquer nível de energia N, né, a partir do nível 1. Tá? Essa energia do enésimo nível, ou da enésima órbita, é igual a menos RH, que é a constante de Rydberg, que já havíamos visto lá no início, quando estávamos falando de espectros atômicos de átomos, né? Vezes 1 sobre n ao quadrado, tá? Então, essa é a expressão, certo? Então, essa é a expressão de energia do elétron em um determinado nível, vezes em um determinado nível. Ela depende da constante de Rydberg e de um número inteiro ao quadrado, tá? É, esse, deixa eu ver aqui. Esse valor de n, que é o n ao quadrado, ele é chamado de número quântico n,
tá? No quântico N, que a gente vai estudar depois os números quânticos. Esse número quântico N, ele define as energias das órbitas permitidas do átomo de hidrogênio, tá? Então, esse número quântico, ele vai me definir quais são as órbitas quais são as energias das órbitas permitidas para o átomo de hidrogênio. E eles são números inteiros, tá? Então, o número N, que é o número quântico aqui principal, ele está associado a minhas órbitas ou com os níveis de energia, tá? E são inteiros, beleza? Então, aqui já aparece uma primeira consequência da quantização, tá? Que só admite, aqui no caso, números inteiros para as órbitas, que foi o que já vimos visto lá no postulado de Bohr, no primeiro postulado de Bohr, tá? Eu vou ler com calma aqui para a gente poder entender cada passo a passo aqui dessas consequências aqui daquela fórmula lá da energia, tá? A energia de um elétron em uma órbita tem um valor negativo, tá? Porque o elétron, um átomo, ele tem uma energia menor do que quando o elétron está livre, certo? Por exemplo, quando você tem um elétron livre, você tem uma situação específica. Já quando o elétron está ligado ao átomo, você tem já a ação de forças eletrostáticas, forças do tipo de Coulomb, né? Força de atração. O elétron ele tem carga negativa, né? O núcleo tem prótons que tem cargas positivas, então sempre que um elétron está ligado sempre que um elétron está no átomo, ele tem sempre uma energia maior do que o elétron quando ele está livre, por conta dessa atração núcleo-elétron. Então é por isso que essa energia é sempre menor, é sempre o valor da energia, a expressão tem um valor negativo, né? Tem um sinal negativo, porque ele está comparando com o elétron se ele tivesse livre. Como o elétron está ligado no átomo, ele vai ter sempre uma energia menor do que o elétron livre. Então, para simbolizar essa energia menor, ele coloca o sinal de menos. Tá? Ele fala também que o zero de energia ocorre quando N tende ao infinito. Isso é, quando o elétron está definitivamente separado do núcleo ou do átomo, certo? A gente tem o N ao infinito, ou seja, quando o elétron é arrancado do núcleo. Então, no modelo atômico de acordo com essa expressão aqui proposta por ele, você tem essas duas situações relacionadas com o valor de N e com o valor de energia. Tá? Um elétron, um átomo com seus elétrons nos níveis mais baixos de energia possíveis, é dito estar no seu estado fundamental para o átomo de hidrogênio, isto é, o nível quântico ou o nível de energia definido para N igual a 1. É o seguinte, assim, essa leitura aqui ficou meio estranha, mas eu vou explicar para vocês na prática. Na prática significa o quê? Quando o elétron está no nível mais baixo aqui do átomo de hidrogênio, que é o nível igual a 1, a gente fala que o elétron está no estado fundamental, certo? Toda vez que o elétron estiver no nível igual a 1, que é o nível mais próximo do núcleo, a gente fala que o elétron está no estado fundamental. Toda vez que o elétron estiver em níveis superiores, a gente fala que o elétron está em estado ou no estado excitado. Beleza? Então, essas são as terminologias que são adotadas até hoje na química. Até hoje são adotados esses nomes, só que elas vieram pela primeira vez lá pelo modelo de Bohr. Porque hoje a gente fala assim, ó, quando a gente está estudando química, algumas coisas da química, a gente fala, não, essa molécula está no estado fundamental. Ah, não, essa molécula está no estado excitado. Ou essa molécula recebeu energia e passou para o estado excitado. Lá na espectroscopia estuda bastante isso. Então, essa ideia de estado fundamental, estado excitado, veio lá da teoria de Bohr, tá? E é utilizada até hoje. Beleza? Outra coisa, ele fala também que estados para o átomo de hidrogênio com maiores energias, ou N maior do que 1, são chamados estados excitados, que foi justamente o que eu acabei de falar, né? Então, toda vez que o elétron está aqui no N igual a 1, estado fundamental. Para N maior do que 1, ou seja, N igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito, são estados excitados, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu falo. Então, essa, essa expressão aqui da energia para cada nível do átomo de hidrogênio proposto por Bohr, ela pode ser também
formulado através de um gráfico de níveis, né? Você mostra aqui os níveis de energia. Então, cada nível de energia está associado ao número quântico, né? O N igual a 1, o N igual a 2, o N igual a 3, o N igual a 4. E cada nível de energia também está associado a um valor específico de energia. O E1, o E2, o E3, o E4, o E5, até o infinito. Quando você tiver o N ao infinito, vai ser quando você tiver a energia necessária para arrancar o átomo, para arrancar o elétron daquele átomo específico, tá? Então, essa é uma ideia geral. Essa aqui é uma ideia geral da expressão de energia proposta por Bohr para o átomo de hidrogênio, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar para vocês de importante por enquanto. Eu acho que é isso. Eu vou passar para o próximo slide. Se eu me lembrar de alguma coisa mais interessante relacionada com isso, relacionada a essas informações aqui, eu volto para esse slide, tá? Então, vocês viram que a gente já vimos nesse momento, vimos dois postulados, né? Vamos passar para o terceiro postulado. O terceiro postulado, ele fala assim, ó, quando um elétron, ele recebe energia suficiente do exterior, tá? Essa energia pode ser energia térmica, pode ser energia através de radiação eletromagnética, pode ser um fóton de energia que ele receber, né? Energia luminosa, no caso, pode ser energia térmica, energia luminosa, pode até ser energia elétrica, por exemplo, o átomo de hidrogênio sofreu uma elétrica, pode ser também. Então, toda vez que um elétron recebe uma energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita, tá? E após receber essa energia, o elétron tende a voltar à sua órbita original, devolvendo a energia recebida. A energia recebida é devolvida, ou a energia recebida e devolvida é igual à diferença entre as energias das órbitas em que o salto ocorreu, tá? Em resumo, vamos voltar aqui de novo. Digamos que eu tenho aqui o meu elétron no estado fundamental, né? Ele está aqui, bonitinho, né? A gente falou que o elétron, ele perde energia e nem ganha energia assim espontânea. Ele só ganha energia se a energia vier do ambiente externo, né? Energia do exterior, de condições externas. Então, se a energia não vir, o elétron vai ficar aqui no estado fundamental tranquilo, beleza? Na órbita aqui do estado fundamental tranquilo. Agora, digamos que veio uma energia externa, tá? Uma energia externa. Essa energia externa veio em forma de radiação luminosa, né? Uma radiação que tem uma energia igual a Ni, né? Quando essa radiação aqui interage com o meu elétron, o que ela vai fazer com ele? Vai fazer o elétron saltar do estado fundamental para qualquer um desses estados aqui de cima, dos estados excitados. É óbvio que eu falei qualquer um, não. A energia fornecida vai ter que ser suficiente para que ele fique em uma órbita específica, né? Porque, por exemplo, se a energia que o elétron aqui for absorver, a energia que o elétron quer absorver, ela só for suficiente para ele até o nível 2, ele vai ficar aqui no nível 2. Ele não vai para o nível 3 se ele não tem energia suficiente para saltar, né? Então, digamos que a minha energia aqui fornecida ela só é suficiente para mudar o elétron do nível 1 para o nível 2. Então, quando o elétron salta do nível 1 para o nível 2, ele fica lá no nível 2, a gente fala que o elétron está no estado excitado, tá? Só que esses estados excitados na química, geralmente eles são estados instáveis, tá? Quer dizer o quê? Estados instáveis. Quer dizer que são estados que têm pouca duração, são momentâneos, tá? Então, esses estados instáveis, eles têm pouca duração. É um evento que acontece em pouco intervalo de tempo. Então, o que acontece? O elétron, ele fica aqui por esse pouco intervalo de tempo e depois ele some. Não, ele não some. Depois ele volta para o seu estado inicial, tá? Ele volta para o seu estado inicial. Quando ele volta para o seu estado inicial, essa energia Hni que ele tinha recebido para pular para o estado 2, ele vai devolver, tá? Ele vai devolver. Então ela sai aqui, ó, em forma de fóton também, energia luminosa, beleza? Hni, tá? Então o elétron ele recebe energia, salta lá para o nível 2, fica lá momentaneamente e quando ele volta para o nível 1, ele devolve essa energia na mesma quantidade, tá? Então, essa foi uma explicação assim bem, bem, bem simples para a gente tentar entender isso. Então, o terceiro postulado, ele fala isso, tá? E ele fala também que essa energia
recebida e devolvida, ela é a diferença de energia entre as órbitas, ou entre os níveis energéticos, né? E aí existe uma coisa chamada condição de frequência de Bohr, que essa condição de frequência de Bohr, ele fala que isso aqui, ó, que o HNI, ele fala que a energia, o fóton que foi emitido, ou a energia luminosa que foi emitida, ela é igual à diferença de energia superior, do nível superior, menos a energia do nível inferior. Então, essa diferença de níveis vai ser a energia que vai ser emitida, ou a energia, no caso, a energia H ou a energia luminosa que vai ser emitida. Então, está de acordo, ela é, na verdade, a diferença de entre os níveis superior e inferior, condição de frequência de Bohr, tá? Aqui, deixa eu afastar minha câmera aqui para eu poder enxergar e explicar isso aqui para vocês com calma. Tem esse negócio diferente. Vamos lá. Aqui são os dois gráficos que mostram um pouco essa ideia que eu acabei de falar, né? Vamos ver eles aqui com calma. Primeira coisa, vamos estudar logo esse gráfico, esse primeiro nível de energia aqui, ó, tá? Digamos que eu tinha um elétron que estava aqui no estado fundamental, né? O estado fundamental é o nível igual a 1, e ele foi lá no terceiro nível, o N igual a 3, né? O N igual a 3 tem uma energia, é 3, e o nível igual a 1 tem uma energia 1. Então, quando o elétron retorna de N3 para N1, ou seja, quando ele move-se diretamente de N3 para N1, a minha energia, que vai ser devolvida vai ser emitida pelo átomo, devido a essa passagem do elétron do nível 3 para o nível 1, vai ser igual a N3 menos a energia 1. Ou seja, vai ser igual ao nível superior menos o nível inferior. Tá? Então, quando ele passa do quando ele retorna do nível superior para o nível inferior, a minha diferença entre os dois níveis vai ser a energia do fóton associada àquela transição eletrônica, tá? Vai ser a energia associada ao fóton. Percebe que ele formou até uma onda, né? Ele mostrou até uma onda. Significa que ela vai ser emitida através de onda, né? Essa energia luminosa vai ser emitida através de onda. Já que a energia luminosa é radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é onda, né? Então, por isso que ele desenhou aqui. Agora, digamos, um segundo caso, que o meu elétron sai do estado 3 e para no estado 2. Ele não vai direto para o estado 1, ele para no estado 2 momentaneamente. Quando ele para aqui no estado 2, ele também emite energia. Só que ele vai emitir uma energia menor do que quando comparado do estado 3 para o estado 1. Se ele emitir uma energia menor, é por isso que ele mostra a onda com um comprimento de ondas maiores. Ó. Porque uma energia... E qual o valor dessa energia? Vai ser E menos E2. E aí, digamos que o elétron parou em E2, digamos que o elétron parou no nível 2 e depois ele migrou para o nível 1, fundamental. Aí ele vai emitir de novo radiação eletromagnética com energia E2 menos E1. Tá? Então, aqui em resumo, o elétron se primeiro de N igual a 3 para N igual a 2 e em seguida de N igual a 2 para N igual a 1. Tá? Então, essas movimentações elas podem ser tipo degrau, nível por nível, ou pode ser movimentação direta, nível 3 direto para o nível 1. Tá? É óbvio que alguém poderia perguntar, professor, por que existe isso? A gente não consegue muito explicar, mas por que existe isso? Mas essas mudanças de níveis em degrau e a mudança de nível também lá do nível estado direto para o estado fundamental, ela está associada geralmente com os fenômenos de fluorescência e fosforescência, que vocês poderão estudar lá nas disciplinas que envolvem espectroscopia atômica, que estuda fluorescência e fosforescência. Então, decaimentos, sempre que tem os decaimentos de estados eletrônicos, os decaimentos que são diretos por nível fundamental, tem os decaimentos que são específicos entre níveis excitados, tá? E aí é que vai surgir o fenômeno da fosforescência e fluorescência. Também e esses decaimentos também têm relação com a velocidade, tá? Mas coisa que a gente vai ver mais para frente em outras disciplinas de química, tá? O mais importante aqui é saber relacionar que essas diferenças de energia está associada com emissão, né, de energia luminosa, que pode ser medida como HNI, a energia, e a diferença entre os níveis é justamente essa energia que vai ser emitida, tá? E se eu saio do nível 3 para o nível 1, eu tenho uma distância de níveis maior. Se eu tenho uma distância de níveis maior, a minha energia liberada ali, ou emitida,
vai ser maior do que quando eu tenho uma passagem do nível 3 para o nível 2, que já é um degrau um pouco mais próximo, tá? Então, o terceiro postulado fala isso, sobre a energia recebida e devolvida, que ela também é quantizada, né, de acordo com os níveis energéticos. Tá dando para entender aí ou falando rápido mais como sempre? O Tyson perguntou se nessa mudança de nível os elétrons descrevem uma trajetória. Cara, não, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Se tu puder me explicar o que seria essa trajetória mais específica, poderia ser mais, eu poderia te responder de maneira mais fácil. Eu não entendi o que você está chamando de trajetória. Aí, escreve aí, Tyson, mais especificamente que trajetória é essa? Beleza? É, enquanto vocês... Ah, não. Ah, entendi agora. É possível dizer o caminho que ele percorre? Não, não é possível. Não é possível dizer o que ele percorre. E aí, já vai ser o nosso próximo conteúdo, que eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, que é o princípio da incerteza. Tá? É o princípio da incerteza. Então, nessa época que Bohr estava estudando, ele postulou que os elétrons percorriam níveis, só que nessa época já estava se começando a falar a questão de trajetória, localização dos elétrons, entendeu? Então, quem veio para estabelecer que era impossível prever trajetória, caminho, localização, vai ser Heisenberg, que vai ser o cara que vamos estudar nos próximos slides aí, nas próximas aulas. Tá? Então, nessa época, nessa mudança de nível, é impossível dizer em relação à trajetória. Tá? Ele apenas postulou nessa que os elétrons eles ficavam em níveis específicos. Tá? Enquanto eu passo aqui para outro slide, deixa eu colocar aqui a lista de frequência para a gente, para que vocês possam assinar. Beleza? Tá. Coloquei a lista de frequência, tá? Vocês assinem aí com calma. Enquanto isso, tem aqui um exercício sobre um exercício sobre isso que a gente acabou de falar, né? Sobre de energia e como que calcula por átomo de Bohr, tá? Então, a gente possivelmente iremos ter lá nas listas de exercício, deixa eu virar aqui o celular, possivelmente iremos ter nas nossas listas de exercício coisas parecidas com essas daqui, tá? Exercícios parecidos com esses. Tipo, ele fala assim, calcule as energias dos estados N igual a 1 e N igual a 2 para o átomo de hidrogênio, em joules, tá? Que é a unidade de energia. Em joules por átomo. E em kilojoules por mol. Ele pergunta assim, qual é a diferença de energia entre os dois estados em kilojoule por mol? Né? E aí a solução é basicamente utilizando uma abreviação daquela equação de Rydberg, da equação de Bohr para o nível de energia, né? Então, para o nível 1 ele é igual à constante de Rydberg versus a constante de Planck versus a velocidade da luz. E aí aqui embaixo era para aparecer sobre 1 ao quadrado, né? Mas ele não apareceu porque
1 ao quadrado é 1, e aí dividido por 1, a expressão ele não colocou na forma. E aí quando você coloca todas as expressões, todas as grandezas, né, constante de Rydberg, coloca a constante de Planck, a velocidade da luz, você vai achar uma energia em Joule para o átomo, uma energia E1. Essa energia E1 é igual a menos 2,179 vezes 18 joules por átomo. Tá? Então quer dizer que essa energia é associada ao elétron no nível 1 mais para o átomo, para cada átomo. Tá? E aí você multiplica esse valor aqui pela constante de Avogadro, né? Você vai achar essa energia em kJ por mol, né? Você vai achar a energia em kJ por mol. E aí você fazendo a mesma coisa para n igual a 2, a mesma ideia para n igual a 2, só que aqui no denominador vai aparecer 2 ao quadrado, né? Que é o número quântico principal. 2 ao quadrado, 4. Aí você vai pegar o R vezes H vezes C, mesmo é 1, né? E aí você vai dividir por 4, aí você vai achar esse valor aqui, em joules por átomo, tá? Depois que eu postar o vídeo, a gravação, vocês vão tentar refazer isso aqui tudo, aí vocês mesmos, para ver se as contas de vocês batem, tá? Eu estou passando aqui rápido, porque aqui é questão matemática, né? Das grandezas, fazer as contas e tal. E aí é mais interessante que vocês refaçam para vocês conseguirem chegar aqui no mesmo valor, tá? Para quando vocês forem fazer o exercício, vocês já terem a experiência boa em trabalhar com essas unidades, com as notações aqui, com essas notações científicas, com essas coisas, entendeu? Por isso que eu estou passando rápido. E aí, quando ele. Beleza, aí ele achou essa energia aqui, menos 5,448 vezes 10 a menos 19 joule por átomo, que é a energia do nível 2. Quando ele multiplica pela constante de Avogadro, ele vai achar uma energia de menos 328 vezes 1, menos 328,1 vezes 10. Meu Deus do céu, travou, desculpa. Ele vai achar para o E2 menos 328,1 kJ por mol. Percebe que quando ele multiplica pela constante de Avogadro e quando ele transforma de joule para quilojoule, a gente chega em energias mais fáceis de trabalharmos, né? Que são valores inteiros, né? Ó, energias mais fáceis de trabalharmos. Do que se ficarmos trabalhando com energias aqui, ó, com notação de 10 a menos 18, 10 a menos 19, são os números meio chatos de trabalhar. E aí quando ele transforma para mol, divide energia por mol, que no caso dele multiplicou pelo número de Avogadro, a gente fica com valores bem mais atraentes de se trabalhar, né? Menos 328,1, menos 1.312, são coisas mais fáceis de trabalhar matematicamente. E aí, quando pega a energia do nível 1, ele pega a energia do nível 2, né? Menos 328. Menos a energia do nível 1, vai ser quem? Vai ser o ΔE, né? A diferença de energia. Nível 2, que é o nível superior, menos o nível 1, que é o que a gente tinha visto. E aí ele vai achar um valor, quando ele faz essa subtração, ele vai achar um valor de 984 kJ por mol, que é o valor correspondente à energia emitida se o elétron partisse do estado 2 para o estado 1, tá? Deixa eu colocar o celular aqui de novo para a gente conversar de novo. Deixa eu afastar aqui. Então, graficamente, o que essa questão aqui quer dizer? Que eu tenho um elétron aqui no nível 1, né, no estado fundamental. E aí, se o elétron, nesse nível 1, o estado fundamental, ele absorver 984 kJ de energia, que é esse valor aqui, ó, que está aqui na questão, se ele absorver, o que vai acontecer com ele? Ele vem para o nível 2, né? Ele vem para o nível 2, já que esse valor de 984 é a diferença de energia entre o nível 2 e o nível 1, então ele absorve 984, ele sobe para o nível 2. Está lá bonitinho, né? Nível 2. E aí, como eu falei que o nível 2, o elétron no estado estável é uma coisa instável, é uma coisa momentânea, o que vai acontecer com ele? Ele vai retornar para o estado fundamental. Quando ele retornar para o estado fundamental, ele vai emitir a mesma energia que absorveu. Se ele absorveu 984, ele vai emitir menos 984. Beleza? Então, quando ele emite menos 984, um elétron retorna aqui para o estado fundamental. Beleza? Então, a questão ela fala isso. Você calcula os níveis de energia, né? Você calcula os níveis de energia, nível 1, nível 2. E aí, quando você faz a diferença do nível 2 para o nível 1, você vai achar 984 kJ por mol. Então, esse 984 kJ por mol vai me dar a informação da energia necessária para mim excitar o elétron para o nível 2 e a energia necessária, a energia que ele vai devolver quando ele voltar para o estado 1. Tá? Então, em resumo, essa questão, ela mostra isso.
como calcular os níveis energéticos e como calcular a diferença, saber interpretar a diferença, tá? Saber interpretar a diferença, que a energia, a diferença vai me mostrar a energia que será absorvida e a energia que será emitida quando o elétron retornar para o estado fundamental. Vamos, todo mundo conseguiu assinar a frequência aí? E outra coisa, vocês conseguiram entender aí o que foi que eu falei a respeito do modelo atômico de Bohr? Comentem aí mais alguma coisa em relação à dúvida, se não entendeu, se entendeu. Falem aí. Ó, então é o seguinte, tá, primeira coisa, como que calcula, que o Guilherme falou primeiro aí sobre o modelo, mas eu entendi como calcula. Como que calcula aquilo que eu falei? Depois você pega aqui o vídeo, eu vou disponibilizar também esses slides aqui para você, além do vídeo, né, para quem não quiser, para quem quiser assistir o vídeo, mas depois quiser ficar com os slides para estudar, eu vou estar passando. Aí vocês irão refazer, tá? As mesmas contas que tem aqui na questão, irão refazer para ver se o valor de vocês bate, tá? Como calcular, não tem muito segredo. Você vai pegar a expressão, né? Você vai pegar a expressão, o E1 é igual a menos R vezes H vezes C dividido por N. Como é o E1, como vai ser o N igual a 1, vai ser 1 ao quadrado, que é 1. E aí a constante de Rydberg, nas questões são dadas, constante de Planck, nas questões são dadas também, e o C é a velocidade de 2. Aí basta você fazer o manual matemático aí dessas constantes, você já vai achar o valor da energia. E essa energia vai ser a energia por átomo, tá? Para cada átomo. E aí quando você multiplica essa energia pela constante de Avogadro, você vai achar o valor de energia por mol, tá? É aquilo que eu falei, você vai ter que refazer esse cálculo. Esse é o tipo de cálculo que você só vai entender fazendo, treinando, testando. Mas a princípio é isso, é colocar as constantes, valores, e aí ir calculando, tá? A outra coisa, o Guilherme falou, você poderia me responder uma questão explicando passo a passo? De qual lista? Da terceira ou segunda? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar uma questão aqui, vou procurar uma questão sobre esses níveis de energia, porque essa aqui já está feita. E aí eu vou fazer, eu vou fazer essa questão no passo a passo, eu gravo um vídeo e aí eu posto amanhã sobre fenômenos dos elétrons partindo do nível 1 para o nível 2. Porque de um momento aqui eu teria que procurar alguma questão para a gente fazer aqui, tá? E aí essa daqui já está feita, para me fazer essa aqui já está feita, não teria graça, tá? Então eu vou procurar ainda hoje aqui no livro, uma rápida,
E aí eu vou fazer essas questões no passo a passo, tá? Mas a princípio é isso que eu acabei de falar. Ela é basicamente, a energia ela vai estar diretamente relacionada com o nível, tá? Com o valor de N, e aí o resto é constante de Rydberg, constante de Planck, tá? E a velocidade da luz. Então eu vou tentar procurar uma questão rápida aqui, e aí eu vou fazer, e aí eu gravo o vídeo e já posto lá rapidão, ensinando como que faz esse tipo de questão, tá? Amanhã rapidão vai estar, amanhã eu vou postar essa questão, beleza? Deixa eu ver mais que eu tenho que falar com vocês. Ah, tá. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nossa, eu já tô todo suado aqui, não tô nada. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as falhas desse modelo. Eu falei só coisas boas do modelo de Rutherford, do modelo de Bohr, né, até agora. Só que a gente precisa finalizar falando assim. Alguém poderia falar, professor, o senhor falou bem desse modelo, falou que ele deixou várias informações que são utilizadas até hoje. Mas esse modelo, ele é um modelo atual que utilizamos hoje? Não, não é o modelo atual. Tá? O modelo ele foi descartado. Por que ele foi descartado? Porque ele apresentava alguns problemas. Primeiro problema, vocês viram lá no título que eu falei no título do slide, sempre assim, ó, teoria de Bohr do átomo de hidrogênio. Aqui já é um problema, tá? Teoria de Bohr do átomo de hidrogênio. Por que já é um problema? Porque a teoria de Bohr, ela só explicava os fenômenos associados ao átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, tá? É o átomo mais simples, que é o átomo que tem somente o núcleo e um elétron ao redor. Né? Então a teoria de Bohr ela teve muito sucesso para explicar o átomo de hidrogênio. A teoria de Bohr conseguiu explicar os espectros atômicos, por que apareciam as linhas, a gente vai ver mais na frente, na próxima aula, possivelmente. Ele conseguiu explicar satisfatoriamente os espectros atômicos do hidrogênio, de emissão. Mas uma falha foi servir para o átomo de hidrogênio. Então, se ele só servia para o átomo de hidrogênio, ele era um modelo limitado, tá? Outra coisa também porque, tipo, o Tyson tinha falado em relação às trajetórias, ele fala, como eu lembrei, ele tinha falado em relação às trajetórias, mas, por exemplo, o modelo de Bohr, ele admitia que o elétron ficava em órbitas circulares do núcleo, né? Em órbitas circulares. E aí veio outro modelo atômico na época que copiou o Bohr, utilizou as ideias de Bohr e falava que as órbitas não eram circulares, eram elípticas. E na verdade a gente sabe, lá com a teoria quântica mais na frente, que é impossível de prever a trajetória do elétron. A gente não sabe se o elétron percorre trajetória é, circular, elíptica. Então, talvez o que o Tyson estava até falando na época, na pergunta dele, talvez tenha sido até isso, tá? Então, o Bohr, ele admitia, sim, que o elétron tinha trajetórias circulares. Se foi essa pergunta que o Tyson perguntou, e eu respondi depois, mas não lembro, fala assim, ó, nessa mudança de níveis, o elétron teve uma trajetória. Na mudança, a gente não sabe. Na mudança, ele não falava nada. Mas quando o elétron estava no nível estacionário, era trajetórias circulares. Agora, quando ele mudava, a princípio não tinha trajetória específica, tá? Então, esse foi um problema do modelo de Bohr. Foi admitir que o elétron percorria trajetórias circulares ao redor do núcleo. E a gente sabe que isso é mentira, não acontece isso, tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui outro problema. Assim, e ele explica satisfatoriamente as eletrosferas de átomos mais de um elétron, né? Que foi justamente o que eu falei. Não explica satisfatoriamente. Ele é um modelo limitado apenas ao átomo de hidrogênio. Então, por conta dessas limitações, foi por conta dessas limitações que levou o modelo de atômico de Bohr ser descartado, tá? Na próxima, a gente ainda vai talvez falar um pouquinho sobre o modelo de Bohr aplicado aos espectros atômicos, né? Que foi uma questão que os cientistas na época, que a gente viu que foi um problema que precisava ser resolvido e o modelo de Bohr conseguiu resolver esse problema. A gente vai ver como calcula, tem a ver com essas linhas, tem a ver com esses diferenças de energia que eu vou calcular e mostrar para vocês. E aí cada nível de energia está associado a uma linha no espectro atômico do átomo de hidrogênio. Então, é bom que eu aproveite e já faça uma coisa só, já mostro para vocês como que faz isso no vídeo que eu vou gravar.
E aí, depois que eu falo sobre isso, sobre essa diferença de energia e associação com as linhas do espectro de átomo de hidrogênio, a gente encerra o modelo de Bohr, tá? E passa para outro conteúdo. Então, a princípio, o que a gente viu hoje em relação ao modelo de Bohr foi isso, tá? Sobre como que ele foi proposto através de postulados, que ele utilizou os conhecimentos de Rutherford e principalmente os conhecimentos da teoria quântica de Planck, e que ele trouxe várias informações que são utilizadas até hoje, né? Que é estado fundamental, estado, níveis de energia, né? Transição, níveis, transição eletrônica, e conseguiu calcular a energia dos níveis eletrônicos, né? Ou seja, ele trouxe informações quantitativas a respeito do elétron dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo não, do elétron ao redor do núcleo. Trouxe informações quantitativas, que foi o valor de energia, tá? Aí, para a gente encerrar, o Guilherme também falou que ele não considerou as forças repulsivas e utilizava as leis da mecânica clássica. Forças repulsivas elétron-elétron. Ah, isso que você está falando é uma das. Isso que você fala é uma das falhas, né? É engraçado, porque o modelo de Bohr é o chamado modelo que ele mistura um pouco de física clássica com física quântica. É engraçado, é meio louco, mas é isso mesmo, ele é meio que um modelo híbrido. Ele utiliza ideias da física clássica, né, que forças repulsivas de Coulomb, lei da mecânica clássica, como o Guilherme falou aí, forças repulsivas elétron, ele usa, sim, força centrípeta, tudo ele usa, que vem lá da física clássica. Só que ele também usa as ideias da quântica, né, os níveis de energia fixos, né, os níveis de energias quantizados. Os elétrons só ficam em órbitas com níveis de energias quantizados. Então ele é um modelo meio maluco, que ele utilizou as várias coisas. Então eu costumo sempre dizer, quando eu estou estudando, quando eu explico o modelo atômico de Bohr, quando eu estou estudando, eu costumo dizer que o Bohr foi um cara muito genial. Assim, as pessoas falam, ah não, o modelo de Bohr, depois viram que não serviu para muita coisa. Eu acho o contrário, eu acho que ele serviu para muita coisa. E ele foi um cara genial que ele conseguiu pegar as ideias de muitos caras antecessores dele e conseguiu compilar tudo isso e formular uma teoria bastante interessante para aquela época, né? Então eu acho o modelo de Bohr muito legal, muito interessante, que é o pontapé inicial para os modelos atômicos mais sofisticados. As ideias dele são utilizadas até hoje e ele foi um cara que conseguiu pegar ideias de vários cientistas da época e formular e colocar dentro do modelo dele. E é tão tal que o cara pegou ideias da física clássica e também pegou ideias da física quântica. É meio que maluco, mas é uma coisa de gênio, entendeu? Então eu considero o Bohr, como cientista, um cara genial. E o modelo atômico bastante interessante, tá? Deixar o microfone aberto para mais alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer. Espero que tenham assinado a frequência e se tiver nenhum comentário ou dúvida, a gente vai encerrar nossa aula de hoje, tá? Ah, sim, tem mais um recado. Depois que vocês se manifestarem sim ou não, eu vou dar um recado. Já que vocês não falaram nada, eu vou dar um recado. É o seguinte, vocês perceberam que a nossa aula era sexta, né? E hoje, do nada, a aula apareceu quarta, né? Mas não, porque é o seguinte, as nossas aulas, elas estão marcadas lá na planilha do ensino remoto, né? Vocês podem consultar lá quando serão, já estão todas agendadas. E aí, eu não lembro, eu acho que é nessa sexta dessa semana, que era para continuar nosso padrão de aula sempre na sexta, acho que já tinha alguma aula lá, acho que era do Renato, do Arthur, não sei. E aí, para mim não colocar minha aula lá e ficar um contra o ciclo dos três professores no mesmo dia, aí eu falei, não, beleza, eu vou trazer minha aula pra quarta. Aí, se eu não tiver enganado, a partir de agora, frente, essas aulas serão sempre na quarta. Para não ficar oscilando, né? Tipo, uma semana tá livre sexta, eu vou para sexta. Essa semana eu volto para quarta, para a gente não ficar perdido. As primeiras foram sexta e daqui para frente serão quarta, tá? Mas isso não quer dizer que serão somente na quarta. Se tiver um espaço, se tiver, como eu já falei no início, se tiver acúmulo de conteúdo, acúmulo de dúvida, e eu achar pertinente, eu vou, marco, tiver livre, eu vou marcar um encontro síncrono, mando um e-mail, mando lá no Google Sala de Aula, vocês vão ficar sabendo, tá? Com antecedência para poder assistir esse programa, tá?
Para quem não pôde assistir, as aulas estão sendo gravadas, e aí eu vou estar colocando também lá no Google Sala de Aula para vocês reverem o que foi falado, tá? Para revisar. Então o aviso é esse, que nossas aulas serão quarta agora, serão, serão marcadas para quarta, e dependendo da demanda, poderá ser serão marcadas em dias adicionais, né? Tipo, tem muita coisa, aí vai ser marcada quarta, mas tem muito conteúdo para ver. Então vamos marcar uma aula extra quinta, vamos marcar uma aula extra segunda, ou até no sábado, se você tiver disponibilidade, não sei. Se bem que sábado à noite é meio estranho, né? Não. Vou marcar mais durante a semana, tá? Então, foi basicamente isso, o nosso encontro de hoje para falar sobre o modelo atômico de Bohr. E amanhã eu vou estar postando aí vou estar postando como que faz essa questão aqui no passo a passo. E, e possivelmente já vai ter uma lista de exercícios relacionada a isso, tá? E é isso. É, forte abraço para todos vocês. Até mais. Espero que vocês estudem, vejam os vídeos, leiam aí o material, procurem livros de química geral para estar lendo, tá? Que é importante. Beleza? Então, boa noite a todos e até a próxima. Valeu.